Olá, eu sou Rodrigo Capobianco e estou aqui hoje com vocês para um tema muitíssimo importante, que é a Lei de Drogas, ou a chamada Nova Lei de Drogas. Dá uma olhadinha no slide. Então, vamos falar da Lei 11.343 de 2006. Alguns aspectos, da Lei 11.343 de 2003. Antes, eu gostaria de passar para vocês todos os meus contatos, porque se você tiver algum tipo de dúvida desta aula ou de qualquer outro tema que envolva direito penal e processo penal, me contacte. Então, dá uma olhadinha nos contatos aqui, olha só. Então nós temos no YouTube o nosso canal de Direito Penal, Rodrigo Capobianco. Se você não nos segue, deve seguir. Temos mais de 300 vídeos lá, tratando de Direito Penal, Processo Penal. E se você fizer qualquer comentário em qualquer um dos vídeos, chega para mim, eu consigo responder e interagir com você. Também estamos no Facebook, Rodrigo Capobianco, no Instagram, Rodrigo Júlio Capobianco, e também o nosso site institucional lá do escritório, capobianco.adv.br, em que você encontra o nosso e-mail, os nossos contatos, inclusive por WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, repito, deve nos contactar, será um prazer enorme interagir com vocês. Tá certo? Muito bem. Então, o nosso tema de hoje é a nova lei de drogas. E por que nova lei de drogas? Bom, primeiramente, quando se falava em drogas ilícitas, a previsão estava no Código Penal, no artigo 281. O Código Penal, quando trata dos crimes contra a incolumidade pública, dentro dos crimes contra a incolumidade pública, também trouxe a saúde pública. E dentro da saúde pública havia, no artigo 281, um artigo enorme, tratando de vários aspectos relacionados às drogas, a proibição para o comércio de drogas e tudo mais. Só que em 1976 surgiu a primeira lei de drogas, a Lei 6368 de 76. E assim perdurou por 30 anos. Por 30 anos nós tivemos a Lei 6368, falando do tráfico, falando do porte para uso de drogas e outros tantos temas que nós tínhamos na Lei 6368. E aí, em 2006, 30 anos depois da antiga Lei de Drogas, surgiu a Lei 11.343, que é a que vem regendo esses assuntos, aí nos últimos tempos, por isso chamada Nova Lei de Drogas. Antes de avançar na Lei 11.343, alguns questionamentos devem ser feitos. Primeiro, a nova Lei de Drogas, ela é mais rigorosa ou menos rigorosa do que a antiga Lei de Drogas? Bom, essa pergunta, na verdade, ela pode ser respondida de diversas maneiras, mas me parece que a mais adequada é dizer que em alguns pontos ela é mais rigorosa, em outros pontos ela é menos rigorosa. Podemos, por exemplo, destacar que na antiga Lei de Drogas o usuário, aquele que era pego portando drogas para o seu consumo próprio, ele tinha uma punição, inclusive, com pena de prisão. Nós vamos falar aqui, porque é um dos principais temas que nós temos aqui na Lei de Drogas, que a nova Lei de Drogas trata o usuário de forma diferenciada, como realmente uma pessoa que precisa de apoio médico. Assim sendo, continua sendo crime o porte para uso próprio de drogas, mas não mais punido com prisão. Então, comparativamente com a lei anterior, menos rigorosa. Se nós pensarmos no tráfico de drogas, que na lei anterior tinha a pena mínima de 3 anos de detenção, a nova lei traz uma pena mínima de 5 anos de detenção. Porém, a nova Lei de Drogas trouxe a possibilidade do tráfico privilegiado, que nós veremos aqui. E com o tráfico privilegiado, a pena pode ser reduzida drasticamente, ficando aquém
da pena da lei anterior. Então, são alguns aspectos, né, nesse breve comparativo que eu estou fazendo, né, alguns aspectos são mais benéficos para a lei anterior e outros mais benéficos pela lei atual. Agora, imaginem os senhores que alguém, e isso pode ser um tema de concurso público, hoje pode ser um tema de concurso público, que o sujeito, ele cometeu o crime antes de agosto de 2006, portanto, ainda sob a égide da Lei 6368. Não é? Mas ele foi condenado posteriormente, ou foi processado posteriormente, já sob a égide da nova lei. Né? É possível aplicar, né, a lei anterior, a lei atual, como um misto das duas leis? Como funciona isso? Então, olha só. Como ele praticou o crime sob a égide da lei anterior, então, na verdade, o tempo está regendo ali o ato, né? Então, ele está sob a égide da lei anterior, aplica-se a lei anterior. Porém, tudo aquilo que for mais benéfico, se a lei nova for mais benéfica, se aplica à lei atual, porque a lei mais benéfica retroage para beneficiar o acusado. Só não é possível, e tem, né, situações simuladas pelos tribunais superiores, no sentido de que não é possível a aplicação das duas leis ao mesmo tempo, né? Uma espécie de combinação de leis. Para o novo formato do Código Penal, tem um projeto do novo Código Penal. Nesse novo projeto há a possibilidade de combinação de leis, mas por enquanto não. Então, ou se aplica integralmente a lei anterior, porque estava na égide da lei anterior, ou se aplica integralmente a lei atual, se for mais benéfica. Agora, para os crimes que foram praticados depois de agosto de 2006, já sob a égide da lei 11.343, aí não há dúvida nenhuma, somente nós vamos aplicar a lei atual. Tá certo? Muito bem, então vamos para os slides. Tem um detalhe que eu quero tratar com vocês aqui. Então, na lei de drogas, né, a nova lei de drogas, a lei 11.343 de 2006 substituiu a antiga lei de drogas, que, como eu disse, é a lei 6368 de 1976, que reinou, né, por 30 anos aí, né? E a portaria 344 de 1998 da Anvisa regulamenta as drogas que são permitidas e as drogas proscritas no Brasil, né? Então, inclusive, estou deixando aqui um link, mas que não é difícil para vocês acessarem, porque basta colocar no Google essa portaria, né, 344 de 98, e nós teremos ali a regulamentação das drogas ditas proscritas e também as drogas permitidas no Brasil, né? Vale destacar, pessoal, que essa tabela, essa lista, né, de drogas proscritas ou permitidas, ela é dinâmica, né? Algumas drogas vão sendo inseridas dentro desta tabela, outras vão sendo excluídas. Estudos vão sendo feitos, novas drogas, principalmente drogas sintéticas, vão surgindo e sendo proibidas, outras são liberadas. Então, realmente não se trata de uma tabela fixa, e sim algo dinâmico que, com o passar do tempo, com os estudos, com o avanço das pesquisas, algumas drogas vão sendo liberadas e outras proibidas, né? Lembrando que, quando a gente fala de drogas, nós podemos estar falando, claro, de remédios de uma maneira geral, né? Quando você vai a uma drogaria, você vai comprar drogas lícitas, né, para remédios, mas algumas precisam lá de prescrição médica, isso e aquilo, e algumas não são permitidas à venda, né? E aí é que surge a possibilidade do tráfico e tudo mais dessas drogas. Mas é importante, então, entender
desse dinamismo, tá? A nova lei de drogas, a Lei 11.343, ela é uma lei muito completa, porque ela trata, né, ela é composta tanto pelo direito material, em que nós encontramos aqui os crimes, né, previstos na lei. Ela também é composta de direito processual, tendo em vista que também cuida de aspectos processuais, do processo mesmo, a sequência de atos do processo, e toda uma política criminal antidrogas, todo um processo de política criminal, né? Inclusive, pessoal, nós temos ali, na descrição da própria lei, a colaboração internacional que se deve ter ao combate de drogas e outras tantas políticas, acabando sendo, então, uma lei bastante completa, né? Nós aqui vamos hoje, nesta nossa aula, destacar os aspectos de direito material. Nós vamos falar de crimes aqui com vocês, né? Não de todos, né? Porque na verdade os crimes da lei de drogas, eles começam a ser descritos lá no artigo 28, depois dá um salto para o artigo 33 da lei, e aí vai com crimes até o artigo 39, né? Tem toda uma sequência de crimes ali. E posteriormente, no próprio artigo 40, nós temos também um artigo bastante importante, as causas de aumento de pena para esses crimes. Mas em se tratando de crimes, então, nós não podemos pensar apenas no tráfico, no porte, tem outros também, tantos assuntos. Mas, evidentemente, esse é o ponto-chave da lei de drogas, né? A questão do tráfico e a questão do porte. Inclusive, quando surgiu a nova lei de drogas, lembro eu de ter recebido um livro de autores importantes, né, sobre a nova lei de drogas. Nós, como professores, e também eu escrevo alguns livros, né, também, então nós recebemos de vez em quando alguns livros de alguns autores para até analisar, tal, e era um excelente livro, né, inovador, surgindo logo após a criação da lei ali, bastante interessante. Os autores afirmavam categoricamente, né, que a nova lei de drogas tinha descriminalizado o porte para uso próprio de drogas. Era uma afirmação de autores importantes e um livro importante, né? Mas me parece que foi uma avaliação um pouco precipitada, um pouco rápida demais, né? Exatamente para sair na vanguarda, para poder tratar ali dos assuntos, né, imediatamente, mas isso acabou não se confirmando. Veja que até hoje nós temos discussões sérias, Brasil afora, e essa discussão acaba, né, se afunilando no Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade da liberação, né, do porte da maconha. Só que quando a gente pensa em drogas, a gente não pode nos limitar em termos de maconha, cocaína, são uma infinidade de drogas, né? Aquela lista da portaria da Anvisa 344 trata de uma infinidade de drogas. Então, ainda que o Supremo entenda que o porte para uso da maconha seja liberado, certamente não será liberado para outras tantas drogas. Então, ainda é uma discussão bastante intensa, né? E nós veremos aqui que, na verdade, a nova lei de drogas não descriminalizou nada. Ainda continua sendo crime, apenas e tão somente não trazendo a pena privativa de liberdade para o porte e para uso próprio. Mas, conforme nós sabemos, de acordo com o artigo 32
do Código Penal, as penas não são penas só privativas de liberdade. A pena é privativa de liberdade e recibe direito penas de multa, né? E todas elas são penas. Então, se o legislador está fazendo a tipologia, descrevendo qual é a conduta criminosa e impondo uma pena, ainda que essa pena não seja privativa de liberdade, continua sendo crime. E é exatamente isso que nós vamos avaliar no próximo bloco, tá bom? Então vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta aqui com esses temas da Lei 11.343 com vocês.